Mobilidade é desafio para todos os centros urbanos do mundo. O excesso de carros e motos nas ruas produz perda de tempo e combustível, paralisa o trânsito e polui o ambiente. Mas como gerar desenvolvimento sem tráfego intenso nem poluição ambiental? O Rio em Foco está no ar. No Brasil, a Lei 12.587, que entrou em vigor em 13 de abril de 2012, determina que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes façam um plano de mobilidade urbana até abril de 2015. Mas até agora, não se definiu quem paga a conta. E é sobre isso que eu converso hoje com o deputado Luiz Paulo e Vicente Loureiro, subsecretário de Urbanismo Regional e Metropolitano da Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro. Mobilidade urbana é um grande entrave no desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. E a Alerj não podia ficar fora dessa discussão. Como primeiro passo, a Alerj reuniu prefeitos e secretários de obras dos municípios fluminenses no plenário para um seminário de sensibilização. A organização do seminário foi uma parceria do Ministério das Cidades com o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. O objetivo desses seminários é estimular os municípios a apresentarem propostas de soluções para o transporte público o mais breve possível. Esse seminário de sensibilização faz parte dessa capacitação, não só para os municípios, mas para toda a sociedade civil, Poder Legislativo, Ministério Público e tal. E para os municípios especificamente, nós estamos formulando uma publicação que é um guia de referência, um caderno de referência para a elaboração dos planos e também o curso técnico propriamente dito, que deve ser ministrado à distância para todo o país. O apoio financeiro, nós, o Ministério, entendemos que é fundamental, mas nós ainda não temos um programa dentro do governo federal que apoie financeiramente os planos. Mas os desafios da mobilidade urbana vão muito além dos problemas com transporte público. Se você consegue distribuir melhor as funções urbanas, educação, saúde, empregos, lazer pelo território, você faz com que as pessoas se dirijam a pontos diferentes das cidades, das regiões, diminuindo a demanda pelo uso da infraestrutura. Mais importante que construir novas infraestruturas, que são essenciais, só que mais importante para o longo prazo é você redistribuir o fluxo. Você precisa ter uma malha que cubra bem o seu território, mas tem um prazo de vida determinado. A solução de longo prazo é você mudar o comportamento da cidade, como a cidade se locomove. Uma das propostas apoiada pela Alerj para ajudar a resolver os problemas de mobilidade é a formação de consórcios intermunicipais. Isso custa dinheiro, muito dinheiro. Um plano diretor desse, no município pequeno, vai sair lá por 300, 400, 500 mil, R$1 milhão. Os municípios não têm condições para isso. Eu acho que é a forma fantástica. Eu estava conversando com o deputado Luiz Paulo, que pensa nesse mesmo sentido, de você consorciar, fazer de forma regional esses planos diretores que até 2015 tem que estar prontos. É muito mais fácil, você consegue de uma forma muito mais ampla discutir o problema e ao mesmo tempo você divide aquilo que é fundamental, que eu dizia, custos. Bem, na matéria a gente fala de diversos assuntos, mas antes de entrar no consórcio, que seria uma solução para a questão da mobilidade, a minha pergunta é: por que é tão difícil resolver a mobilidade nas cidades? Porque o tema é de grande complexidade, e não só no Brasil, mas no Brasil principalmente. A política da União para os estados e municípios é incentivar a indústria automobilística, quer seja por incentivos fiscais para se estruturar as plantas automobilísticas, quer seja incentivo fiscal fazendo redução de IPI para se comprar os veículos e financiamentos de longo prazo. O sistema viário é o mesmo, o número de carros é muito maior, as ruas ficam superlotadas de automóveis. Tanto é que na última década o transporte individual, o transporte por automóvel, cresceu praticamente o dobro do que o transporte coletivo. Então, esta é uma lógica perversa. Então, temos que reverter essa lógica, né? E cabe aos municípios e aos estados a difícil tarefa de enfrentar o problema. Daí o tema de mobilidade ter
passado a ser, na preocupação do cidadão, um dos primeiros, e se necessitar realmente de você ter um planejamento para tratar da questão da mobilidade. E como é que a gente usa o planejamento para inverter essa lógica do carro como vetor aí da mobilidade nas cidades? Em primeiro lugar, eu acho que modelando melhor as cidades e as aglomerações urbanas ou metropolitanas que nós temos no nosso estado, no território brasileiro. Quer dizer, saber de antemão ou desejar de antemão como é que elas devem crescer, para onde elas devem levar o emprego, principalmente, as oportunidades de desenvolvimento, para que com isso a gente construa matrizes de mobilidade mais sustentáveis, de forma a poder atender melhor a população. Porque, na verdade, o que a gente precisa, e isso vai ser um processo de tomada de decisão muito dura por parte dos políticos, por parte da sociedade, será entender que a mobilidade só pode melhorar se tiver a prevalecência do transporte coletivo. Não há possibilidade da mobilidade melhorar com a predominância do uso do automóvel. O deputado Luiz Paulo está coberto de razão. Se a gente continuar entendendo que a solução para melhorar a nossa mobilidade, nossos desejos de ir e vir na cidade, para estudar, trabalhar, se divertir, tem que estar baseado no automóvel, nós não vamos conseguir sair do problema. A gente não sabe quem vem antes, se o ovo ou a galinha, mas uma das grandes desculpas para a adoção da solução individual, que é o carro, é justamente porque você não tem um transporte coletivo que responda às necessidades e às demandas do cidadão. Então, como é que a gente inverter a lógica não é tão simples, né? A gente está sempre falando que mobilidade é um tema complexo. Mas como é que a gente consegue convencer o cidadão de que as transformações que precisam ser feitas estão sendo feitas para que ele também possa aderir a esse projeto? Eu não tenho outro jeito, não há outra saída. A possibilidade de solução individual é impossível, fisicamente impossível. Você não consegue produzir ruas, né, para atender a um crescimento, por exemplo, da taxa de motorização do Brasil, que é uma das mais elevadas do mundo. É impraticável. Não dá para sair construindo viadutos e pontes e vias expressas para o automóvel. Nós vamos precisar fazer essa decisão. Os recursos que hoje a gente gasta melhorando e ampliando o sistema viário, alargando vias, nós vamos ter que fazer isso preferencialmente para o transporte coletivo, para as linhas de BRT, para as linhas de VLT, para a extensão das linhas de metrô, para a melhoria e aperfeiçoamento do ramal. Nossos convidados de hoje são o deputado Luiz Paulo e o subsecretário de Obras Vicente Loureiro. Nossa reportagem conversou com o Conselheiro Nacional das Cidades e pediu para ele fazer uma análise crítica da lei. Vamos ver o que ele disse. Nós vivemos num país um excesso de norma. Muita lei acaba desacreditando a própria lei, banalizando o próprio instrumento, porque não se cumpre. Então, por exemplo, impor aos municípios em tão pouco tempo, para que todos tenham um plano de mobilidade, sem que seja oferecido condições para tanto, é uma utopia. Então não deveria haver prazo. Segundo, o estímulo que se dá pela lei aos municípios para implantar seus planos de mobilidade não vão receber recursos da União se não implantarem até abril de 2015. Não pode ser esse o incentivo. O incentivo é a necessidade de planejar e organizar os municípios. Também, em momento algum, a lei fala em recursos financeiros, em fundo nacional, para subsidiar tanto o transporte como a mobilidade em geral. Então, talvez essa seja uma das falhas. Ele fala muito da questão federal, do papel do governo federal na mobilidade. Mas o Estado, entendendo que é necessário e fundamental esse planejamento, como ele pode atuar e mudar essa lógica, fazendo com que os municípios também possam fazer esses seus planos? Eu acho que a responsabilidade ela é tripla. A União tem grande responsabilidade. Ela não tem lá o Ministério das Cidades, não existe um estatuto da cidade, né? A União não sabe que uso do solo, transporte, habitação, né, tem que caminharem juntos, né? Então compete a ela ter financiamento para esse planejamento, como compete a ela também ter financiamento para os investimentos necessários. A União não criou o PAC Mobilidade. O PAC Mobilidade pode não ser só o fazer, pode ser o planejar, o projetar e o executar. Isso que é um PAC de mobilidade estruturante. Bom, então esse é o papel da União. Como esse também é o papel do Estado em relação
aos municípios. Compete ao Estado, né? Já que os municípios já estão organizados em regiões-programas, de muito, que nós temos 8 regiões-programas no Estado. E essas regiões-programas são regiões homogêneas. E elas também, o próprio Estado, às vezes, as subdivide em micro-regiões. Então, essas regiões-programas podem se consorciar, ter planos estratégicos para essas regiões, programas de mobilidade, e daí derivar os projetos e os investimentos comuns, chamando no financiamento as 3 partes, a União, o Estado e os próprios municípios. Você vai maximizar os investimentos. E é isso que não acontece. Hoje aqui é uma salada de frutas. Cada município pensa no seu limite territorial, o Estado não se organizou para fazer análise de conjunto, não saiu até agora nenhum plano, né, diretor ou estratégico de nenhuma região, estou falando da área de mobilidade, nem fora da área de mobilidade, né? Então, isso que é a necessidade, porque senão cada um atira para um lado. E os projetos, né, não são comuns, não estruturam. Mas possam ser programas pontuais. O Estado tem atuado e o Vicente tem liderado esse processo dentro do Estado também na discussão da região metropolitana, de você ter uma governança para a região metropolitana. A mobilidade poderia ser um vetor dessa discussão e até um exercício de como você consegue estruturar planos que sejam consorciados e, enfim. É uma questão central, mas ela não é definidora de todo o resto. Ela faz parte de um conjunto de outras decisões estratégicas que a gente precisa concatenar na região metropolitana com os diversos atores públicos, os níveis de governo e concessionárias, e também com a iniciativa privada, que tem o poder de decidir determinados investimentos que modificam a maneira podem modificar a maneira de usar o território. Eu acho que ele é importante, mas ele não pode ser visto isolado. Cada vez mais eu acredito que esses temas, mobilidade, saneamento, infraestrutura de modo geral, têm que estar articulados entre si com o modo de usar habitação, uso do solo, todas essas questões que organizam o espaço das cidades e das regiões, né, metropolitanas. É fundamental a gente tentar trabalhar isso de forma mais integrada. Essa visão setorial que predominou no Brasil nos últimos 20, 30 anos, eu creio que ela já não tem mais como, ela não consegue dar resposta à complexidade que virou esse território. Agora, uma grande discussão que o próprio evento trouxe é justamente como financiar tudo isso. Então, na verdade, não dá para pensar em todos esses projetos sem pensar num fundo, em algo que possa torná-los viáveis também para serem aplicados, né? Veja só, chega a ser quase uma discussão estéril a fonte de financiamento. Você imagine que a gente fosse ter 8 regiões-programa, só para imaginar. E cada região-programa, para fazer um plano estruturante de mobilidade, gastasse 10 milhões de reais. Não é aquele 1 milhão que falou ali o Paulo Nagado, 10 milhões de reais. 80 milhões de reais como financiamento para organizar a questão da mobilidade, para planejar, para derivar daí, para que tudo isso entre nos PPAs, para depois entrar na LDO e na LU. Isto é dinheiro significativo? Uma piada. O orçamento do Estado está na casa de 80 bilhões de reais. Né? Então, não tem volume de dinheiro para isso. O dinheiro só é problema quando não quer se resolver. Nesse caso, as pessoas não têm problema. Maracanã foi reformado por 1 bilhão e 300. O metrô, lá para Jardim Oceânico, passando por Ipamena e Leblon, são 8 bilhões de reais. Então, ter uma mobilidade e gastar 80 a 100 milhões para ter um planejamento, não é nada. Só é problema, volto a dizer, se não quiserem. Mas tem que constar lá no orçamento, por exemplo, que tem esse recurso a ser destinado. Antes de constar no orçamento, devia estar na LDO. Consta? Não. Porque a LDO não foi montada antes de se preparar isso. Quer dizer, eu vou até preparar uma emenda
A LDO está no período de emenda para isso. Porque eu acho o seguinte, a gente vive, o Vicente há de concordar comigo, desde alguns anos, não é a crítica a um governo, é a alguns governos, é que na época da ditadura, né, se falava muito em planejamento. Né? Planejamento, plano diretor. Ao longo do tempo, a palavra planejamento começou a ser uma palavra maldita. Todo mundo começou a querer conjugar um verbo que não existe, né? O fazejamento. Né? Vamos fazer. Mas fazer sem pensar, sem planejar, sem ter uma estratégia definida, dá como burros na água. E é isso que a gente tem visto. Então, há que se planejar sim. Agora mesmo querem mudar lá no Congresso Nacional a lei das licitações, acabando com o projeto ser feito junto com a obra. Aí que vai ser tudo superfaturado de uma vez só. Né? Então, temos que voltar a essa fase de pensar as coisas. A gente não tem mais tempo a perder para errar. Para errar, exatamente. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu hoje estou conversando com dois especialistas em mobilidade urbana, o deputado Luiz Paulo e o subsecretário de Obras Vicente Loureiro. E a nossa reportagem conversou com o advogado João Alencar de Oliveira Júnior, que também entende muito de mobilidade. Vamos ver o que ele disse. Os sistemas de mobilidade urbana, o sistema de transporte, seja qualquer ele, seja um sistema de BRT por ônibus, seja um sistema de VLT, um sistema de metrô, existe uma indução de ocupação do território pela facilidade de acesso. Então, quer dizer, se eu crio uma facilidade adicional, e aí nós temos exemplos históricos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade cresceu ao longo da linha do trem. Copacabana cresceu em função de uma especulação imobiliária que foi aberta uma linha de bonde para que a população pudesse chegar nesse novo território que seria aberto em Copacabana. Então, as cidades se expandem, certo? Em função das facilidades que são ofertadas para os sistemas de transportes. Nós desaprendemos essa lição. Muitas vezes se localizam, digamos, habitações em locais não atendidos pelo sistema de transportes. Do mesmo jeito que eu posso fazer isso em escala urbana, municipal e bairros, eu posso também aplicar esse mesmo conceito em escalas territoriais. Por exemplo, eu posso muito bem ter planos de desenvolvimento regional feito por governos estaduais ou mesmo governos nacionais, de tal forma que eu identifique vocações socioeconômicas de um conjunto de municípios. E aí eu começo a identificar essas centralidades do ponto de vista da escala macro. O Estado tem que ter a função de planejar, do ponto de vista de, vamos induzir que determinadas localidades possam ser desenvolvidas, possam ser incentivadas de tal forma que eu tenha um conjunto de cidades, ou eu tenha um conjunto de bairros numa cidade que crie essa estrutura polinucleada de tal forma que eu tenha armaduras urbanas interagindo entre si para o sistema de transporte. Aponta questões que são realmente decisivas no processo de rearrumar as regiões e os aglomerados urbanos. A polinucleação que ele cita é importante. Quer dizer, a Barra da Tijuca, por exemplo, que não existia há 40 anos, hoje já responde por quase 5% dos empregos gerados na área de serviços e comércio na região metropolitana, né? E nós optamos por esse caminho e esvaziamos Madureira, ou Nova Iguaçu, Caxias, outras centralidades que poderiam ter hoje serem mais viçosas, né, se tivessem recebido equipamentos e atenção, e acho que, como elas já eram servidas, essas que eu citei, já por infraestrutura de transporte pesada, seria mais sustentável, seria melhor, mais barato para nós. Então, é preciso tomar cuidado nas decisões que nós vamos tomar. E acredito, e o deputado Luiz Paulo tem toda a razão, nós, além da visão que eu tinha dito aqui, que a gente ficou trabalhando muito de forma setorizada, esgoto, pessoal que trata de saneamento, não fala com transporte, que não fala com habitação, com uso do solo, eu acho que ele também passou por um esvaziamento do processo de planejamento, ele tem toda a razão no Brasil como um todo. Agora, eu sou otimista, eu acho que no caso do Rio de Janeiro, tem uma questão que nós tiramos da prateleira, ou estamos tirando da prateleira, tudo aquilo que foi planejado há 30 anos atrás. Não tem mais nada na prateleira, praticamente, de estruturante. Forçosamente nós vamos ter que parar para pensar, né? Além de ter que atuar, responder a emergências, a situações ou projetos em curso, não há como não pensar em soluções estruturantes para mobilidade, saneamento e etc., e infraestrutura urbana nas regiões, nos grandes aglomerados no Estado. Não temos saída. Vicente, eu verifico assim, a
aqui nos municípios e no Estado principalmente, dessa Secretaria de Planejamento. Porque a Secretaria de Planejamento nossa é a Secretaria de Planejamento e Gestão. Ora, uma Secretaria de Planejamento e Gestão, que tem que cuidar toda a parte de pessoal, isso só já é uma ocupação de 100%. E o planejamento aqui fica voltado única e exclusivamente para a confecção das leis orçamentárias. Eu não vejo aqui no Estado alguém que ligue o desenvolvimento econômico com o transporte e com a habitação, e até mesmo com os investimentos de infraestrutura viária. Se essas pontas não se ligam, afetou a mobilidade. Os programas Minha Casa Minha Vida, se você pegar na cidade do Rio de Janeiro, 65% estão na zona oeste da cidade, onde a maior dificuldade de transporte existe. E aquelas pessoas, na sua imensa maioria, vão trabalhar na área central. Então, são distâncias de 40, 50 quilômetros. Então, esse é um impasse, porque os nossos políticos, e eu sou um deles, que sentam na cadeira de governantes, eles não têm mais a visão, no meu entendimento, de estadistas, têm a visão de governadores, de presidente, não de estadista. Pensam nas realizações de curto prazo. Mesmo que a gente tenha um pacote de projetos estruturantes e o dinheiro só tem tamanho para fazer um determinado investimento, tem que escolher aquele que é mais estruturante e que articule melhor as funções ligadas à mobilidade, com essa ótica do desenvolvimento econômico, do social, né, e ambiental, que é a ótica da sustentabilidade. Então, por isso que eu acho que carece dessa área de planejamento. Esse pragmatismo, é fato, e é verdade, está presente na vida brasileira, não só na brasileira, mas não acho que é obra dos políticos. Eu acho que a sociedade, de um modo geral, ficou muito pragmática, que é tudo muito instantâneo. A mídia nos cobra, no governo, soluções imediatas. Qualquer solução tem que ter prazo rápido, solução tem que ser abrangente o mais possível, e não é assim. A gente precisa ter a coragem de desarmar os espíritos da sociedade, dizendo, olha, as soluções para alguns problemas demandam, às vezes, mais de um governo. Se a gente não tiver essa coragem de continuar achando que cada governo vai responder e vai conseguir êxito e glória o tempo todo, é impossível então, essa mágica. A gente pode fazer um exercício muito interessante, porque a gente está no momento, no contexto perfeito para isso. Fazermos aqui um exercício sobre, em relação à mobilidade, em relação ao papel do Estado, que aqui a gente está com um deputado e um subsecretário de Estado. Em relação ao papel do Estado, como é que a gente poderia, pelo menos, começar a aprofundar essa questão do planejamento, focando nas mudanças de orçamento e nas regiões? O deputado citou aqui 8 regiões do Estado em que poderia se trabalhar isso. Como é que a gente poderia começar esse trabalho, então, de chamar os municípios também para essa responsabilidade que é conjunta e começar, então, a botar em prática esse planejamento que é tão fundamental? Olha, este órgão de planejamento, já que ele não existe, mas escala alguém, por exemplo, o Vicente Loureiro escolheu a macro-região serrana, é uma das 8. Então vai chamar aqueles municípios todos, né, para construir para a região serrana um plano de mobilidade. E eles quererão, se ele chegar assim, e este plano de mobilidade, que será contratado, eu financio 80% e vocês entram com 20%. Não tem porquê. Porque a atração é um incentivo. E o cidadão que falou ali falou correto. E não a punição. Você tem que incentivar os municípios a quererem. Né? E não virar uma polícia em vez de política. Exatamente. Né? Tenho certeza que os municípios aderirão. Né? E até darão a sua contribuição, porque com um pequeno recurso, ele vai alavancar muito mais e vai melhorar a qualidade de vida na sua cidade. Agora, infelizmente, eu vou ter que acabar o programa, mas eu queria só fazer uma pergunta. A experiência dos consórcios
na área de resíduos sólidos, pode ser uma base para se pensar, por exemplo, consórcios de municípios para mobilidade, ou não dá para misturar as duas coisas? Perdão, como tese sim, mas como base territorial não, porque são situações distintas. Então, cada aspecto da administração dos serviços públicos exige determinadas sinergias, determinados encontros. Então, eu acho que como tese sim, mas como base territorial tem que se estudar. Eu ficaria, desculpa para concluir, com a região metropolitana, no caso da mobilidade, onde a coisa é mais aguda, e nas aglomerações urbanas dessas regiões programas. Por exemplo, o complexo urbano de Volta Redonda, Barra Mansa, na região dos Lagos, Macaé, Rio das Ostras. Tem uns 4 ou 5 da região serrana que tem mais sinergia e contato entre as cidades e que mereceriam uma atenção mais prioritária, na minha opinião. Eu concordo com o Vicente. Eu acho que os consórcios, eles são consórcios territoriais e obedecem lógicas distintas. Eu acho que uma lógica de consórcio de lixo, de saneamento ambiental, é a lógica das bacias hidrográficas, que não é a lógica do transporte da mobilidade. Que são outros tipos de hidrovias, né? Mas são para os carros. Bem, a gente poderia ficar conversando por mais um outro programa, mas infelizmente esse programa está chegando ao fim. Obrigada, deputado Luiz Paulo, obrigada, Vicente, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.